Estamos aqui para mais um Top 5. Hoje o nosso Top 5 de domingo vai ser sobre hormônios importantes para o nosso metabolismo. Então hoje vamos falar de coisas boas, vamos falar um pouquinho sobre o nosso metabolismo, nosso corpo que produz muitos e muitos hormônios. O hormônio é uma substância que é produzida numa glândula e que ela vai atuar num outro local, num outro receptores. Eu passei para o 4G aqui que cortou. Através de receptores ele vai atuar em outros locais do corpo. Então hoje no nosso Top 5 eu escolhi 5 hormônios para a gente conversar. Mandem as dúvidas de vocês aqui que eu vou respondendo. E o primeiro hormônio que eu vou falar é sobre o cortisol, esse hormônio tão importante, produzido pelo córtex da nossa suprarrenal. O cortisol é um hormônio fundamental para a nossa vida. Sem o cortisol a gente não vive. Né? E quando a produção de cortisol está disfuncional, nós apresentamos uma série de problemas de saúde, sintomas que são muito ruins e um cortisol disfuncionado provoca uma série de doenças crônicas que são horríveis e que devem ser evitadas. Então, o que faz o nosso cortisol aumentar, pessoal? O que faz o nosso cortisol aumentar? O estresse, principalmente essas questões relacionadas agora à pandemia, todo mundo muito estressado, o trabalho, pessoas que trabalham com trabalhos que não gostam, ou que tem que fazer uma jornada noturna, ou que é um trabalho um em cima do outro, por exemplo, médicos, né, plantonistas, enfim, que se estressam muito, muitas vezes tem, né, esse aumento do estresse crônico faz com que a gente produza mais cortisol. E o cortisol é um hormônio que tem algumas características. Entre elas, é um hormônio lipogênico, porque ele estimula a gliconeogênese. Mas ao mesmo tempo que ele estimula a gliconeogênese, ele tem um estímulo negativo para as células consumirem energia. Então ele aumenta a gliconeogênese, aumenta a produção de glicose pelo nosso fígado, pelos nossos músculos e reduz o consumo de energia pelas nossas células. Por isso ele é lipogênico. Então o aumento de cortisol acaba gerando um aumento de insulina, gera um aumento de acúmulo de gordura nas nossas células. Né? E ao mesmo tempo ele tem um efeito negativo sobre o músculo. Né? Então ele é miolítico, ele acaba fazendo com que a gente reduza a massa muscular quando ele está em excesso. O aumento do cortisol também altera muito o nosso sono, nosso repouso, né? Afeta muito a nossa imunidade, enfim, pode levar também à hiperglicemia pela gliconeogênese aumentada e posteriormente ao diabetes. Tá? Então, tentar se estressar menos, levar uma vida mais tranquila, dormir bem, se alimentar de forma adequada. Isso preserva a nossa suprarrenal, preserva a nossa produção normal de cortisol. E quando nós temos durante muito tempo o cortisol elevado, esse cortisol também tem um efeito de aumento e de estímulo adrenérgico no nosso corpo. Então nós acabamos produzindo outros hormônios que são produzidos pela medula da nossa suprarrenal, que são os hormônios adrenérgicos, adrenalina, noradrenalina. E quando a nossa suprarrenal está sob efeito constante e por um grande tempo de adrenalina e noradrenalina, muitas vezes nós temos então como reflexo disso a longo prazo uma insuficiência suprarrenal, uma redução na produção do cortisol. E essa redução da produção do cortisol, quando ela está muito saliente, quando ela é muito evidenciada, nós temos o efeito daí do hipocortisolismo. Então, uma pessoa que tem hipercortisolismo hoje, uma pessoa estressada, uma pessoa que enfrenta mal os problemas do dia a dia, por um longo período de tempo, que exagera,
ela acaba, num segundo momento, sendo aquele paciente que vai ter uma falência adrenal, um hipocortisolismo. E o hipocortisolismo, ele tem outros efeitos, efeito reverso, aquela pessoa que não consegue ter foco, não consegue, enfrenta muita questão da cognição, aquela pessoa que acorda de manhã cansada, é aquela pessoa que está com deficiência de cortisol, aquela pessoa que tem dificuldade para pegar no sono, aquela pessoa que tem dores articulares, dores corporais, pacientes com fibromialgia geralmente têm cortisol baixo. Aquela pessoa que é intolerante, aquela pessoa que tem intolerância ao estresse, estoura com facilidade, essa pessoa, isso são sinais de hipocortisolismo também. Então, esse é o cortisol, é um hormônio fundamental para o nosso corpo, fundamental para o nosso organismo. Ele tem associação com a nossa melatonina, com a nossa tireoide. Muitas vezes, um problema da tireoide pode ter reflexo na suprarrenal também. Então, tudo isso tem que ser averiguado. Lembrando que os hormônios trabalham como uma orquestra, eles não trabalham sozinhos. Nosso corpo tem uma orquestra de hormônios que juntos interagem com os outros em receptores diferentes e isso faz com que nós tenhamos a homeostase, que é o equilíbrio do nosso organismo, ok? Então, um dos top 5 hormônios que eu vou elencar e que eu acho que são fundamentais para a nossa homeostase, para o nosso bem-estar, para a nossa vida, é o cortisol. É um hormônio pouco falado, se fala muito mal do cortisol, mas ele é muito bom para determinadas situações. E só se fala coisa ruim do cortisol, mas não, o cortisol é fundamental para a nossa vida, ele que nos faz acordar bem disposto, acordar com energia. Então, um dos top 5 nossos é o cortisol. Vamos para o segundo dos top 5. A insulina, hormônio produzido pelo nosso pâncreas, a insulina, é um dos hormônios mais importantes do nosso organismo. Sem insulina, nós não sobrevivemos, porque nós entramos em hiperglicemia, ou seja, aumento da glicose sanguínea. E a glicose sanguínea, como já falei aqui em outras lives, ela é tóxica para o nosso organismo quando ela está em excesso, tanto que o organismo acaba não armazenando grandes quantidades de glicose. A gente tem pequenos armazenamentos de glicose na forma de glicogênio, que são rapidamente consumidos durante o exercício. E a gente armazena energia através da gordura. Tá? Por isso que a insulina é produzida. Quando nós ingerimos um carboidrato refinado, nós temos um grande estímulo na produção de insulina. Por quê? Porque o açúcar, a glicose na corrente sanguínea acaba subindo de forma muito rápida, a glicose sanguínea não pode ficar elevada, e aí o nosso pâncreas, como resposta, produz uma grande quantidade de insulina que vai colocar aquela glicose para dentro das células, vai tirar aquela glicose da corrente sanguínea. E a célula vai usar a glicose como fonte de energia, vai usar o que ela necessitar. E o que ela não necessitar, o que ela vai fazer? Ela vai juntar com uma molécula de glicerol, vai formar triglicerídeo e vai armazenar a forma de gordura. Ok? Então, o que acontece quando a gente começa a ingerir muito carboidrato é que nós temos uma excreção muito alta de insulina. E chega um ponto que a nossa célula diz assim: olha, insulina, eu não preciso mais de glicose, eu não tenho mais lugar para armazenar gordura e eu vou trocar a chave dessa fechadura e a tua insulina não vai mais funcionar aqui, não vai mais abrir a porta da célula. E aí a gente está com a insulina alta e muitas vezes, mesmo com a insulina alta, nós temos uma glicose elevada na corrente sanguínea. Isso se chama a famosa resistência à insulina, né, que leva a síndrome metabólica, que leva a uma série de problemas de saúde, hipertensão e, num segundo momento, ao diabetes tipo 2, né, aquele diabetes que a gente adquire pelo excesso de carboidrato que a gente ingere na dieta. Chega um ponto que o nosso pâncreas
não consegue mais produzir insulina e acaba entrando em falência, acaba reduzindo a produção de insulina e a gente acaba ficando com diabetes. Então a insulina é um hormônio muito importante para a nossa homeostase, muito importante para o nosso organismo, porque ela tem um papel fundamental na regulação da nossa glicose. Lembrando que o hiperinsulinismo, ou seja, aqueles pacientes que produzem muita insulina em função de um estímulo exagerado de glicose, ele estimula então a lipogênese, né, o aumento da gordura, das células de gordura, e ele é anabólico também, ele estimula a produção muscular. Tá? Só que esse aumento da produção de gordura acaba por fazer com que a gente tenha uma série de fatores inflamatórios, interleucinas, porque a gordura emite uma série de fatores inflamatórios. Essas interleucinas vão causar inflamação no nosso organismo todo, em especial no nosso endotélio, e aí nós vamos ter aterosclerose, aí nós vamos ter doenças crônicas, aí nós vamos ter neoplasias, nós vamos ter queda na nossa imunidade, nós vamos ter os problemas de saúde. Então, o hiperinsulinismo estimulado pelo consumo exagerado de glicose é que vai causar cronicamente uma série de doenças, entre elas diabetes, neoplasias, doenças cardiovasculares, aterosclerose, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é a consequência da síndrome metabólica. Então, falamos de cortisol, falamos de insulina. Eu vou falar de um terceiro hormônio que é fundamental, especialmente para as mulheres, mas também para os homens. O estradiol, o estrogênio, hormônio feminino, em abundância nas mulheres, até o climatério, quando ele começa a decair a sua produção. Grande parte da produção do estrogênio é feita pelos ovários, e nos homens o estrogênio é produzido através da conversão da testosterona pela aromatase, por essa glândula, por essa enzima produzida pela nossa gordura. Convertemos muito estrogênio a partir da testosterona. Então, nas mulheres, o estrogênio é fundamental, tá? E a gente sabe que a menopausa, hoje as mulheres vivem muito mais, né, pelos avanços da medicina. Até poucos anos atrás, década de 30, década de 20, as mulheres viviam até os 50 anos, 60 anos. E hoje a expectativa de vida aumentou muito, então as mulheres após a menopausa chegam a viver 1/3 das suas vidas e sofrem muito com a deficiência da produção de estrogênio, porque o estrogênio é fundamental para uma série de fatores na nossa vida. O estrogênio ele estimula a produção de colágeno, a falta de estrogênio gera atrofia da mucosa genital. Né? Quando as mulheres param de produzir estrogênio, há uma equiparação entre, até a menopausa, os homens têm muito mais doenças cardiovasculares do que as mulheres. Depois da menopausa, essa diferença não existe. Por quê? Porque as mulheres param de produzir estrogênio. Então o estrogênio ele é um cardioprotetor, ele protege eventos cardiovasculares do coração, do cérebro, ele diminui o risco de AVC. Então as mulheres que estão ainda produzindo estrogênio, existe até hoje na medicina receio na reposição de estrogênio para as mulheres. Isso se deu por causa de um estudo feito em 2002, publicado em 2002, o Women's Health Initiative. Esse estudo mostrou que o estrogênio, que a reposição de estrogênio poderia gerar uma maior incidência de câncer de mama, mas esse estudo sofreram inúmeras críticas porque ele foi realizado não com estrogênio homólogo, estrogênio chamado bioidêntico, estrogênio que é igual ao que nós temos no nosso organismo, mas com estrogênios sintéticos, estrogênios conjugados equinos, né, extraídos da urina de equinos
Então, hormônios que nós não produzimos, hormônios diferentes dos hormônios que nós produzimos no nosso corpo, diferente do estradiol que nós produzimos no nosso corpo. E também a progesterona utilizada foi a medroxiprogesterona, também uma molécula sintética diferente da progesterona base produzida pelo nosso corpo. Por isso, esse estudo sofreu inúmeras críticas. Eu até recomendo um livro que eu li, eu adoro, que se chama Estrogen Matters, tá? Esse livro, ele foi escrito por Avrum Blumins. Podem procurar na Amazon. E ele relata toda essa questão desses estudos que demonstraram, né, um aumento do risco de câncer a partir da reposição de estrogênio. E exatamente esse livro faz uma retrospectiva e demonstra que todos esses estudos que apontaram, né, um aumento do risco de câncer, inclusive alguns estudos mostraram um aumento do risco cardiovascular, eles foram realizados com estrogênios conjugados, equinos, estrogênios sintéticos, progestágenos sintéticos, e não com hormônios homólogos, hormônios idênticos aos que nós temos no nosso organismo. E que vários estudos publicados com hormônios homólogos demonstraram, inclusive, muitos benefícios cardiovasculares e redução, inclusive alguns estudos mostraram redução dos índices de câncer. Obviamente que quem tem câncer, quem tem genes positivos para câncer de mama ou que já teve câncer de mama, não há indicação para fazer reposição hormonal de estrogênio. Tá? Mas o estrogênio, quando a gente repõe, não existe, né, por que as mulheres viverem, né, um terço das suas vidas sobre ausência de estrogênio, porque o estrogênio ele é fundamental para as mulheres, para o bem-estar, para uma vida saudável, para uma vida com qualidade de vida. Né? O estrogênio ele é responsável por uma série de efeitos metabólicos no nosso organismo, de ações metabólicas, mais de 400 ações em homens e mulheres. O estrogênio melhora a elastina, melhora a resistência à insulina, melhora a taxa metabólica das mulheres, reduz o catabolismo tão comum na menopausa, ou seja, aquela perda muscular que vai acontecendo com a idade, estimula a miosina, melhora o sono, é fundamental a gente ter a produção de estrogênio e de progesterona para ter um bom sono. Para as mulheres, o estrogênio é fundamental também para melhorar a celulite, assim como a testosterona também, melhora bastante a celulite, reduz o risco de catarata, melhora a elasticidade vascular, inibe a agregação plaquetária, estimula então o sono por interação com a melatonina, melhora a captação orgânica de magnésio, que é tão importante para a regulação cardiovascular, reduz o LDL, inibe a oxidação do LDL, que é um dos principais fatores que estimulam a aterogênese, ou seja, a aterosclerose, formação de aterosclerose é a oxidação do nosso LDL. Aumenta a performance da melhora, aumenta a firmeza da pele, aumenta o HDL, enfim, o estrogênio é fundamental para uma série de fatores que geram bem-estar, que geram saúde para as mulheres. Então, isso é tão importante na nossa produção de estrogênio. Para os homens, o estrogênio, e para as mulheres também, inibe, né, estrogênio alto, estrogênio em níveis adequados, inibe a osteoporose, inibe a reabsorção óssea, mantém a força dos ossos. Tá? Então, para aqueles homens que gostam de tomar um anastrozolzinho para bloquear a conversão de testosterona em estrogênio, para aqueles homens que usam doses altas de anastrozol, que inibem essa conversão, que inibem a nossa enzima chamada aromatase, muito comum, o pessoal que toma, que aplica testosterona, né, sem orientação, costuma usar também anastrozol. A longo prazo, o estrogênio
a deficiência de estrogênio no homem vai causar osteoporose e vai causar queda na libido. O estrogênio é muito importante na libido. Tá? Então isso é uma das dicas, né, que eu dou para tomar cuidado com esses inibidores da aromatase, né, porque eles muitas vezes podem provocar uma deficiência importante de estrogênio. O estrogênio é fundamental para o homem também. Tá? Então nós falamos de 3 hormônios já aqui no nosso top 5. Nós falamos, me relembro, do cortisol, nós falamos da insulina e agora nós estamos terminando de falar do estrogênio. Tá? Então vou falar de mais 2 hormônios que eu acho fundamentais para o nosso metabolismo, entre tanto que nós temos. Poderia falar da vitamina D, que é considerada um hormônio, poderia falar da melatonina, que é muito importante. Poderia falar de uma série de outros hormônios, a dopamina, da serotonina, série de outros hormônios do nosso organismo, mas tem que escolher 5 para a gente falar. E o próximo hormônio que eu vou falar é um hormônio fundamental para a nossa vida. Também a gente tem muita dificuldade de viver na ausência desse hormônio. A nossa vida fica muito ruim quando a gente tem deficiência desse hormônio. E esse hormônio são os hormônios da tireoide. A tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço, tá? Uma glândula pequenininha que tem 2 lobos e tem um istmo aqui no pescoço. Essa glândula produz um hormônio que é fundamental para o nosso organismo. Esse hormônio ele é produzido através de alguns cofatores que são importantes, que eu vou falar aqui então. O principal cofator, né, que faz com que a tireoide produza os hormônios tireoidianos é a tirosina, um aminoácido chamado tirosina. E aonde que esse aminoácido ele é abundante? Esse aminoácido é abundante nas carnes, para você ver como a sua alimentação ela pode impactar na sua produção hormonal. Então, pessoal vegano aí, com todo respeito, tem que cuidar, né, para comer alimentos ricos em tirosina e muitas vezes tem que suplementar. É um aminoácido não essencial, ele é precursor também da dopamina, da adrenalina, da noradrenalina, né? E a tirosina vai se juntando, formando a tireoglobulina, e essa tireoglobulina depois vai necessitar da sua junção com o iodo. E quem ativa essa junção da tirosina, da tireoglobulina com o iodo é um outro cofator importante, o selênio. Né? O selênio também muito presente em carnes e pouco presente em frutas, pouco presente em verduras, tá? Então, pessoal vegetariano tem que comer castanhas, nozes, porque eles são ricos em selênio, né? O selênio é rico nas castanhas, nas nozes, e ele é um cofator importantíssimo para a formação dos hormônios tireoidianos, tá? Existem algumas doenças que afetam a tireoide, que são doenças autoimunes. A gente produz anticorpos contra a nossa própria tireoide, que podem causar hipotireoidismo, deficiência na produção de hormônios da tireoide, tá? Esses anticorpos podem ser contra enzimas da tireoide, por exemplo, as antiperoxidases, tá? Ou mesmo contra a tireoglobulina. Né? Temos anticorpos contra a própria tireoglobulina. São doenças autoimunes, né? Chamadas de doenças de Hashimoto, que levam, inicialmente, a gente apresenta apenas alteração dos exames, mas posteriormente, com a evolução da doença, esses anticorpos vão destruindo a glândula e vão levando a um aumento do nosso TSH e uma deficiência na produção de hormônios da tireoide. Ao mesmo tempo, existe a doença de Graves, que é o aumento exagerado da produção dos hormônios tireoidianos, que gera uma série de sintomas também para o nosso organismo. O principal hormônio ativo da tireoide é o T3, é o
triiodotirosina. Tá? O T3, ele é produzido 20% só na tireoide. O resto do T3, que é o hormônio ativo, tá? Ele é 4 vezes mais potente que o T4, tá? Que é a tiroxina. Ele é produzido através da conversão do T4. Então, nos tecidos periféricos, a gente acaba convertendo o T4 em T3, que é a forma mais ativa do hormônio da tireoide. Tá? Ele é 4 vezes mais potente o T3 do que o T4. E o que os hormônios da tireoide fazem no nosso metabolismo? Eles atuam em praticamente todo o nosso organismo. Tá? Mas uma das principais ações dos hormônios da tireoide é aumentar o número e a atividade das nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias são usinas de força que nós temos dentro das nossas células, são organelas celulares responsáveis pela nossa produção de ATP, produção de energia. Tá? Ele é responsável também pelo crescimento, pela maturação dos ossos, ele induz a síntese do hormônio do crescimento, que é um hormônio tão importante. Tá? Ele estimula a secreção da insulina, só que ao contrário do cortisol, ele aumenta o metabolismo nas nossas células. Ao mesmo tempo que ele estimula a produção de insulina, ele estimula o gasto das nossas células. Reduz o colesterol, porque ele aumenta a recaptação do colesterol pelo nosso fígado e aumenta a excreção da nossa bile. Então, o T3 tem esse componente de redução do colesterol. Ele aumenta a frequência cardíaca, melhora a nossa atividade celular, melhora a nossa cognição. Né? Para melhorar, então, o funcionamento da nossa tireoide, nós precisamos dar para ela os cofatores que nós precisamos para a produção hormonal. Então, nós temos que comer alimentos ricos em selênio. A gente sabe que alguns alimentos, por exemplo, o repolho, o rabanete, o brócolis, a couve-flor, reduzem a captação de iodo pela nossa tireoide. Então é importante isso, saber aquelas pessoas que têm deficiência já ter cuidado com determinados alimentos. A vitamina C, ela melhora muito a conversão do T4 em T3. Então ela estimula a fórmula ativa dos nossos hormônios da tireoide. Diversos medicamentos afetam a produção da nossa tireoide. Diversos, uma lista enorme de medicamentos que se usa para tratamentos do sistema nervoso central. Os opioides, morfina, codeína, que se usa muito para dor, bloqueia muito a produção dos nossos hormônios da tireoide. Tá? E os sintomas do hipotireoidismo são sintomas relacionados, né, a uma lentidão no processo metabólico. Então, o paciente que tem hipotireoidismo, ele pode ter bradicardia, redução da mobilidade intestinal, redução da memória, apatia, letargia, redução da frequência cardíaca, pode ter queda e fraqueza do cabelo, pele muito seca, sentir muito frio. E ao contrário, aqueles pacientes que produzem muito hormônio da tireoide, suam muito, têm tremores, têm ansiedade, aumento do apetite. Aquelas pessoas que têm Graves, que é esse aumento excessivo da produção de hormônio da tireoide, tem aquele olho mais saltado, se irritam com facilidade, têm insônia, ou seja, uma série de sintomas devido ao aumento da produção de hormônios da tireoide. Então, essa é uma glândula muito importante no nosso metabolismo, a tireoide. Uma das questões relacionadas à tireoide também é a fertilidade. Pacientes que têm deficiência de hormônio tireoidiano, ele não consegue iniciar a espermatogênese lá no testículo. Precisa dos hormônios tireoidianos para dar o start da espermatogênese, e a sua deficiência provoca a infertilidade. Então a infertilidade muitas vezes, isso eu vivi muito no meu consultório, a gente procurava, não encontrava. Quando ia achar o problema, achava que o problema no testículo era na tireoide. Ia lá,
tratava a tireoide do paciente e resolvia o problema da fertilidade. Então, uma das coisas importantes é isso. Então, nós falamos já de 4 hormônios, nosso top 5 de domingo. Falamos da insulina, falamos do cortisol, falamos do estradiol, do hormônio sexual feminino, falamos dos hormônios da tireoide e vou falar o quinto hormônio, que é muito importante também e que a gente lida muito no consultório, um hormônio muito importante para os homens agora, que é a testosterona. A famosa testosterona, um hormônio importante para os homens, mas também para as mulheres. Aliás, nós sabemos que eu tinha falado do hiperinsulinismo. O hiperinsulinismo e o hipercortisolismo fazem com que a gente reduza, que a gente aumente muito o nosso SHBG. O SHBG é a globulina carreadora dos hormônios sexuais e faz com que a nossa testosterona biodisponível vá lá para o chão. Muito comum em mulheres que utilizam anticoncepcional por muitos anos, tem um aumento muito grande do SHBG e uma testosterona muito baixa, e aí sofrem com as questões relacionadas à deficiência de testosterona. A gente sabe que os homens, a partir dos 30 anos, começam a apresentar um declínio na sua produção de testosterona. Esse declínio é na taxa, na grande maioria das vezes, de 1% ao ano, mas pode ser aumentada essa taxa, pode haver uma progressão mais rápida desse declínio hormonal em função de uma má alimentação, uma alimentação rica em produtos refinados, uma alimentação ruim. O hiperinsulinismo também faz com que a gente tenha uma deficiência hormonal mais precoce, seja pela redução da produção do nosso próprio testículo, seja pelo aumento da conversão periférica de testosterona em outros hormônios que não são desejáveis, né, nesse momento. Então a testosterona é fundamental, ela tem um papel muito importante no homem, um papel importante na libido, um papel importante na ereção, um papel de manutenção da musculatura, de anabolismo. A testosterona tem um componente anabólico, um componente lipolítico, então ela reduz o percentual de gordura, geralmente. Quando a gente começa a perder testosterona durante nosso processo natural de envelhecimento, nós começamos a acumular mais gordura e a perder mais músculo, alterando nossa composição corporal. A testosterona melhora a resistência à insulina, então ela faz com que os nossos tecidos absorvam mais, consigam aumentar o consumo energético e consumir mais glicose, reduzindo a resistência periférica à insulina. A testosterona melhora a angina, melhora o funcionamento cardiovascular quando em níveis fisiológicos adequados, melhora a memória, melhora o funcionamento do nosso cérebro, nos dá mais disposição. A deficiência de testosterona nos dá, inclusive, em homens, é uma das principais causas de depressão. Então é muito importante a gente manter níveis fisiológicos adequados de testosterona. E níveis fisiológicos significam muitas vezes que a gente precisa avaliar quanta testosterona nós tínhamos inicialmente na nossa vida. Porque um jovem que produzia 700, que tinha um nível sério de 700, 800, 900 de testosterona, muitas vezes chega aos 40 anos com uma testosterona de 300, e aquela testosterona de 300 não é o suficiente para que ele se mantenha bem, com qualidade de vida. A testosterona é importante para os músculos, mas é importante para os ossos, importante para manter nossos ossos fortes, manter a nossa disposição. Nas mulheres, a testosterona é muito importante para manter a libido, para manter também um estado mais anabólico, menos catabólico. Ajuda a manter a lubrificação vaginal também, assim como o estrogênio. A testosterona tem um papel importante nesses fatores. Já o excesso de testosterona pode provocar uma conversão exacerbada da testosterona em estrogênio nos homens. Pode provocar uma queda, uma conversão exagerada em DHT, que é um hormônio extremamente ativo.
E essa conversão exacerbada em DHT pode provocar queda de cabelo, pode provocar acne. Uma conversão exacerbada em estrogênio pode provocar ginecomastia. Então, o aumento suprafisiológico de testosterona por um longo período de tempo também tem efeitos colaterais que são importantes. Pode provocar aumento da próstata, pode provocar uma série de fatores e alterações metabólicas. Ok, pessoal? Então, esses são os top 5. Adorei a presença de todos vocês aqui na minha live. E todo domingo de noitinha, eu vou fazer um top 5 sobre algum assunto interessante na medicina. Eventualmente, estou pensando em fazer, inclusive, fora da medicina, que a gente possa conversar, discutir, passar para vocês essas informações que são tão legais, que a gente consiga ter uma vida longa, mas não só uma vida longa, ter uma vida longa com saúde, uma vida longa com qualidade de vida, uma vida longa ativos, tendo uma vida normal sem limitações. Esse é o objetivo de a gente estudar a medicina preventiva, não só a medicina da doença, tão importante no tratamento das patologias, mas eu me apaixonei alguns anos atrás e tenho estudado intensamente a medicina da saúde, a medicina preventiva, como que a gente pode prevenir a ocorrência das doenças e nos mantermos saudáveis por um período maior de tempo, em qualidade de vida. Não tem porquê. A medicina evoluiu muito em manter as pessoas vivas doentes. Então os laboratórios investem muito em pesquisa para tratar e manter as pessoas doentes vivas. Mas a medicina evoluiu pouco, e é essa a minha briga, para que a medicina evolua em manter as pessoas saudáveis por mais tempo, manter as pessoas com saúde, com bem-estar. E para isso nós precisamos que o nosso organismo funcione de uma maneira adequada. Para isso é muito importante a nutrição, a atividade física. Para isso é tão importante que os nossos hormônios estejam trabalhando, que a nossa orquestra esteja em perfeita homeostase, trabalhando de forma equilibrada. Ok, pessoal? Fica o meu abraço para vocês.